Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas, a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é auxiliar o professor no seu plano de aula, no seu plano de ensino, tanto o professor quanto a professora, para que você tenha o seu plano de aula, a sua ministração enriquecida com os subsídios que aqui postamos cada semana em cada lição. Sejam os subsídios teológicos, geográficos, sociais, nós disponibilizamos aqui para você ter algo mais, agregar, enriquecer o seu plano de aula e a sua aula ser cada dia mais edificada, interessante, provocando nos alunos o desejo de aprender com você cada domingo de manhã. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, agradeço pelos teus likes, pela tua divulgação, pelos teus comentários. Sempre que eu posso, eu estou respondendo os comentários dos inscritos no canal. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, corre, venha, inscreva-se no canal, clique aí na tarjinha vermelha com letras brancas, inscrever-se e torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Gostando dos vídeos, dê bastante like nos vídeos que você gostar, ok? E você pode divulgar o nosso trabalho nos grupos, para os irmãos, para as irmãs. Façam tornar conhecido o canal EBD em Ação. Você pode também ativar o sininho que fica aí no seu canto direito do vídeo. E você ativando o sininho, toda vez que eu posto vídeos novos, você recebe uma notificação no seu aparelho, dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você vai lá e assiste em primeira mão esse vídeo que eu posto por semana. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, datada do dia 21 de julho de 2019, sob o título Vivendo em Santidade e Integridade. O texto do dia está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A síntese. A santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira ao vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Portanto, a lição ela está baseada nas recomendações de Pedro para a igreja, para a juventude, para que eles vivam de uma maneira santa e de uma maneira íntegra. Então nós precisamos aqui definir o que é santidade, o que significa esta palavra, né? Santidade e integridade, ser íntegro, ser santo e ser íntegro. Nas recomendações de Pedro, ele diz que nós devemos ter essas características, estas qualidades cristãs, porque Deus ele é assim, e nós precisamos estar na mesma categoria de santidade, de separação do mundo, no mesmo patamar, na mesma dimensão que Cristo está, ou pelo menos procurarmos esta mesma dimensão, aquilo que Paulo chama de crescimento espiritual, crescer até a estatura de Cristo. Primeiro tópico, nós temos o conselho para uma vida de santidade. Ele dá uma palavra, portanto, quer dizer, então, continua, então ele está dizendo que é um destaque isso. Nós precisamos ter esse portanto, esse destaque. Preparar a mente. Primeiro ponto é a mente. Quando aceitamos a Cristo, deve haver uma metanoia, uma transformação. Nós não devemos mais pensar como o mundo pensa. Pensar o quê? Em relação a tudo. Em relação a Deus, o pensamento cristão é diferente do pensamento do mundo. Em relação à palavra de Deus, em relação à criatura, à criação, à Bíblia, à fé, ao casamento, a tudo. É diferente do que o mundo pensa. Então é uma transformação de pensamento. Paulo até fala disso, transformando a nossa mente, renovai. Então é a mudança disso, porque por que precisamos ter esta transformação no pensamento? Até porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então eles estão com o pensamento vetado, não entendem as propostas de Deus e nem a ação de Deus, e nem
as coisas que Deus tem revelada para o ser humano. Através da mente entender, eles não entendem porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, depois que o cristão ele aceita Jesus Cristo, é destampado a mente cristã. É como disse o salmista, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Esse desvendar os olhos não são os olhos físicos que o salmista está dizendo, mas o entendimento, entender a palavra. Por isso que muitas pessoas no mundo, eles podem ter quantas formação quiser, mas dificilmente ele tem o entendimento da palavra da forma que nós temos, porque quem ilumina a nossa mente é o Espírito de Deus. Mas para que haja essa iluminação na mente, há uma transformação. Tem que haver um novo nascimento, uma nova criatura, uma nova forma de pensar, na qual nós vamos crescendo até se tornar a estatura de Cristo. Outro ponto que Pedro aconselha é seja sóbrio. E ser sóbrio não é somente nas questões da abstinência das bebidas. Eu até falo sobre isso em outra lição, falando sobre a sobriedade, você pode ver aí. Então, na verdade, essa sobriedade é o equilíbrio, é não buscar confusão, é ter o equilíbrio em relação à vida material e à vida espiritual. Nem ser santo demais para não morrer na santidade e nem demasiadamente ímpio para não morrer na impiedade. Mas o equilíbrio. Pode observar que nesse equilíbrio até as questões financeiras estão envolvidas. Os provérbios de Agur, ele diz assim, não me deixe nem a riqueza e nem a pobreza, porque enriquecendo-me venha a esquecer de ti, e empobrecendo-me venha a furtar, mas mantenha-me da porção de cada dia. A mesma consonância com a oração de Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia. Então é um equilíbrio. Lógico que as pessoas que têm esse equilíbrio conseguem administrar as suas riquezas. A riqueza é um dom. E eles podem ter grandes empreendimentos sendo um cristão, porque o amor não está voltado para as riquezas, nem ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Aí eles conseguem ter uma boa administração daquilo que Deus lhe deu. Então a sobriedade também é dessa forma. Ser sóbrio no sentido de administrar a nossa vida cristã com equilíbrio, a nossa espiritualidade com equilíbrio. Aí nós vamos ser cristãos moderados. Outro ponto do conselho para uma vida de santidade é esperar na graça. O comentarista fala no terceiro ponto aqui, espere na graça. Como esperar na graça? O mundo ele vive sem esperança, né? As pessoas vivem em busca da política, esperando na política, esperando a melhoria da economia, a melhoria da educação e assim a melhoria da saúde, sempre estão em busca de algo. E às vezes nunca vem, entra um ano e passam anos, e aí essas melhorias não aparecem, eles tornam-se desesperançados, não conseguem mais ter esperança. E outro ponto, outro fator também que as pessoas não têm mais condições de esperar nada, é o corre-corre do dia a dia. Hoje a doença que mais incomoda a sociedade é a ansiedade. Antigamente era a depressão, era o staff, né? Mas hoje é a ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, não conseguem mais ter equilíbrio, ter esperança, ter paciência. Às vezes numa fila de banco, se alguém fura a fila, há brigas. No próprio sinal, o carro passa um segundo depois que o sinal abriu para dar a partida e sair, o outro já está buzinando, está xingando. Então as pessoas elas não têm mais paciência no trânsito. As mortes no trânsito por bobeira, por nada, simplesmente porque alguém fechou o outro, a pessoa vai lá e matam ela. As filas de hospitais, as filas nos correios, as filas no supermercado, as pessoas já não têm mais a paciência. E nisso também em relação à vida cristã. Nós precisamos fugir dessa ansiedade. A Bíblia em si diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós jogar sobre Cristo a ansiedade, buscar o equilíbrio, a paciência, a normalidade da vida. E através da graça de Deus nós alcançamos essa esperança. Através da graça de Deus nós esperamos o quê? Melhoria pela graça de Deus. Nós esperamos a sair das tribulações através da graça de Deus. Esperamos na graça. A graça de Deus é quem nos enche de alegria. A graça de Deus é quem nos enche de paz, nos enche de amor, de equilíbrio, nos acomoda. A graça de Deus é quem conforta. Então a graça de Deus está sobre todos, derramado aí para que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida
com paciência, uma vida feliz. O mundo hoje vive nesse corre-corre, em busca de tantas coisas, né? O amor pelo prazer, o amor pelo consumismo, o hedonismo, são tantas coisas. E o cristão ele deve então estar cheio da graça de Deus para viver separado, porque santidade é exatamente isso. Você não viver como o mundo vive. Quando o comentarista coloca aqui o tema sobre a santidade, essa palavra ser santo é ser separado. Santificar, ou separação, é cortar e separar as partes, vem de uma raiz semítica. Você pega e corta e separa uma parte para um lado e uma parte para outro lado. Então o cristão, quando ele é separado, ele é cortado do mundo e separado do mundo. Paulo diz assim, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro reino. O cristão, quando ele aceita, que é chamada santificação imediata, aceitou a Cristo, ele é cortado ali. Religado seus pensamentos a Deus, religado à comunhão, e ele então é separado para o reino de Deus. Então é a santificação imediata. Agora, a partir daí vem a santificação progressiva, porque esse cristão vem do mundo, vem do seu mundo em que vivia, onde ele foi tirado, cheio de trejeitos, um linguajar diferente, vestimenta diferente, comportamentos diferentes, ações diferentes. Então isso vai sendo transformado ao longo da sua caminhada de santificação. Isso através da palavra, através dos ensinos, através do entendimento, da iluminação, dos conselhos, das mudanças que é provocada pela graça. Então ele vai deixando o linguajar, pegando a linguagem cristã, vai deixando os modismos que ele veio com ele e vai se adequando dentro de um comportamento bíblico. E o pensamento que ele tinha em relação a tudo e a todos vai sendo moldado através da palavra de Deus, porque agora ele vai olhar pelos olhos da fé. Vai olhar pelos olhos cristãos, vai contemplar as coisas à sua volta através das lentes da Bíblia Sagrada. Então, com isso, ele vai sendo modificado, vai sendo transformado, vai sendo gerado de novo. E este é o processo da santificação. Segundo ponto, a ordem da santificação: filhos obedientes e inconformados. Filhos obedientes é aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, a Bíblia ela foi exposta e nós entendemos que precisamos obedecer os preceitos de Deus. Amar a Bíblia, estar presente na ação, no cumprimento de tudo que ela nos ensina, os preceitos bíblicos, nos ajuda a ser separado. Como ser santo? Segundo os mandamentos bíblicos. Como ser santificado? Segundo a ação da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então tem as formas, as características, não é eu querer ser santo, não. É dar vazão para que o Espírito me purifique, me santifique, através da palavra de Deus. O imperativo da santidade é o segundo ponto aí do segundo tópico, que é uma ordem, sede santo. Mas começando aquilo que foi chamou, sede-vos santo em toda a nossa maneira de viver. É uma ordem, é um imperativo, né? Significa ordem, está dando uma ordem, sede. Então quer dizer, nós precisamos, devemos obedecer a ordem. É a mesma ordem, ide por todo mundo. Então é uma ordem, sede é uma ordem, é um imperativo. Qual que é a ordem divina para o cristão? Ser santo, ser separado, cada dia mais sair desse mundo e tirar o mundo que está dentro de nós quando estávamos no mundo. Então viemos para o reino de Deus e agora, ó, sede santo, e através dessa purificação, dessa lavagem da regeneração, como disse Paulo a Tito, né? Que é a lavagem da regeneração, que a graça de Deus faz isto aí, isso é pedagógico. Como ele disse, a graça de Deus se manifestou salvadora. Ele fala, ensinando-nos a renunciar às concupiscências mundanas, quer dizer, ensinando é a parte pedagógica. A graça ensina-nos a repudiar as concupiscências mundanas, deixar o ódio que vivíamos em outra época. Então, através da lavagem, da regeneração e da santificação que abundantemente ele derramou sobre vós. Então, é este o aspecto da santificação. Terceiro ponto do segundo tópico, santidade que gera integridade. Então a santidade não é só uma parte, porque tem muitas pessoas que é santa numa parte, na parte dos usos e costumes. Cabelos longos, vestimentas longas, mas é na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, espírito, alma e corpo, conservar irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordem é essa, espírito, alma e corpo. Porque, de fato, quando estávamos em pecado, o espírito estava separado de Deus.
O espírito que também pecou através da idolatria, através da incredulidade e uma série de outras coisas, precisava de uma restauração. Posteriormente, a alma, que é a sede das emoções, que estava canalizada para sofrer as questões mundanas, ela é também santificada. E por último, o corpo. Tem pessoas que querem fazer inversão, que quer que o corpo se santifique primeiro, através de usos e costumes, e esquece da alma e do espírito. Então não fica uma santificação na sua totalidade. Santificação na sua totalidade é corpo, alma e espírito. É o espírito revigorado, com a fé, sem a incredulidade, mas com a credulidade, a alma denominada, canalizada, as suas emoções, os seus pensamentos, suas razões, para entender e praticar a palavra de Deus, e o corpo também, que tem um comportamento adequado segundo os preceitos da palavra de Deus. Esta é a santificação na sua integralidade. E o quarto ponto, a razão da nossa santidade. Qual que é a razão? Pedro diz, porque não fosse com prata ou ouro que foste resgatado. Mas qual que é a razão? O resgate foi feito com o sangue de Cristo, quer dizer, só houve um meio, a compra, né? Alguns falam que a salvação é de graça. Não. A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Mas o salmista diz, o preço da sua alma é caríssimo. Não foi com prata ou ouro que fosse comprado, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, por isso que é caro, que é importante, que é interessante, que ele comprou. E nós vamos agora entender o processo, é razão, é raciocínio, é entender por quê. Nós não tínhamos condições de buscar a Deus, nem de entender a Deus. Mas Cristo nos comprou, nos resgatou e abriu a nossa mente para que entendamos. E nós vamos entender através desses estudos. Por isso esses estudos aparecem sobre santificação, para a gente entender através do raciocínio da nossa inteligência e liberalmente, livremente, de livre e espontânea vontade, querer ser santo, vamos praticar a santidade para estar mais perto de Deus e dos seus propósitos. Terceiro ponto, a natureza da igreja. Cristo, a pedra de esquina. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra de esquina. A igreja está embasada em Cristo. Cristo é os fundamentos. Vejam cada um como edifica sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra principal. E ele mesmo dá esses exemplos, né? Esse que assemelha-lo-ei àqueles que ouvem e guardam a palavra, e aqueles que ouvem e não guardam a palavra. São semelhantes ao homem que foi e cavou a sua casa na areia. E veio o vento, a tempestade, o mar, as águas, bateu sobre ela, foi grande a sua queda. Mas assemelha-lo-ei àqueles que ouvem e guardam, semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Então veio a tempestade, as águas, o vento, quando passou estava lá edificada. Então assim é todo aquele que ouve e guarda a palavra. Quando nós ouvimos a palavra sobre santificação, sobre integridade, sobre todas as áreas da nossa vida e guardamos a nossa palavra, nós estamos edificando a nossa casa espiritual em Cristo. A nossa fé está arraigada em Cristo. Cristo é a pedra de esquina, é a pedra angular, é o alicerce, a pedra de sustentação, é o que segura a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque ela está firmada em Cristo. E aonde que a igreja vai, tudo que está de frente tem que sair do meio porque ela é firmada em Cristo, na rocha. Segundo ponto do terceiro tópico, igreja, o povo eleito de Deus. Então a igreja em si é eleito. No Antigo Testamento Israel foi eleito para receber o Salvador. No Novo Testamento, a igreja é eleita para ter o Salvador, ou porque recebeu o Salvador. Nós somos povo eleito, povo adquirido. Cristo nos adquiriu, nos comprou, povo sábios, povo inteligente. E através destas faculdades mentais, da inteligência, do entendimento, da razão, nós vamos entendendo os propósitos de Cristo e vamos nos qualificando para o reino de Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico, o sacerdócio real. No Antigo Testamento, o sacerdote era o único que entrava dentro do Santíssimo Lugar e conversava com Deus, via a glória de Deus e sentia a presença de Deus. As demais pessoas ficavam em volta do tabernáculo simplesmente pensando como que era, como seria conversar com Deus, como seria sentir a glória de Deus, ouvir a voz de Deus. No Novo Testamento, quando Cristo morre, o texto diz que o véu do templo de Herodes, de alto a baixo, foi rasgado. O véu que dividia o lugar santo do Santíssimo, onde o sacerdote entrava, foi rasgado. E a partir daí, todos os demais sacerdotes tiveram acesso lá à Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Isso, metaforicamente falando, significa que Deus acabou com essa barreira que separava a igreja da presença dele.
Hoje ele é um intermediário que abriu o espaço, abriu o caminho para a igreja chegar à presença de Deus. Mas para chegar à presença de Deus, deveriam ser somente os sacerdotes. Então ele nos fez sacerdote. Nós somos sacerdotes real, cada um de nós somos sacerdotes espiritualmente falando. Então, portanto, nós temos acesso direto a Deus, para conversar com Deus, orar com Deus, dialogar com Deus, descobrir os propósitos de Deus, ouvir o que Ele tem para nós e então viver nessa comunhão de integridade. Para isso é necessário ser santo como Ele é, ser separado como Ele é separado, separado não da sua criatura, mas separado do mundo, separado das questões que diz respeito ao pecado, que infringe, que deve estar distante da presença de Deus. Então, quando nós rejeitamos todas as práticas pecaminosas e nos purificamos pela palavra da regeneração e aceitamos ao Espírito Santo que vai nos regenerando, nós vamos nos aproximando de Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. A Bíblia diz assim, vossos pecados é que faz separação entre mim e vós. Então, quando nós vamos tendo os pecados perdoados e os pecados que nós vamos cometendo, vamos deixando de lado e vamos sendo feito uma nova criatura, nos santificando e nos purificando, vamos nos aproximando de Deus. Não há pecado, não há barreira, não há separação. Então, nós temos acesso direto à graça de Deus, ao trono da graça de Deus, temos condições de orar a Deus, sentir a presença, conversar, dialogar e ser cristão perfeito, em comunhão com o nosso Criador. Como disse João, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo os purifica de todo pecado. Boa aula, professor e professora, que os alunos da escola dominical, os jovens, possam entender a proposta de ser santo e ser íntegro, que é estar diante da presença de Deus para ter uma vida feliz. E que a sua aula cada dia possa ser abençoada, transformando, aumentando aumentando a sede na juventude, para que venham participar das escolas bíblicas dominical. Deus em Cristo te abençoe.